Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal, tá bom? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a formação das monarquias europeias, ou melhor dizendo, absolutismo. A gente vai ver como é que ele ficou forte. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí como é que ele se formou na Inglaterra, tá bom? Que foi onde teve bem forte, certo? Então assim, o que seria absolutismo? Bem, em uma definição melhor, absolutismo é um sistema de governo absoluto, no qual o poder reside numa única pessoa, que manda ou que dá ordens sem prestar contas a um parlamento ou a uma sociedade em geral. Ou seja, no absolutismo, o rei é quem manda em tudo. Ele não deve satisfação a ninguém, ele manda, desmanda. Ele é o poder executivo, legislativo, judiciário. Tudo passa pelas mãos dele. É um poder centralizado, certo? Então, o absolutismo ele foi muito usual, certo, pessoal? Nos séculos XVI e pegando ainda a primeira metade aí do século XIX. A gente vai ver que o absolutismo ele vai cair, certo? Principalmente quando a gente vai ter a Revolução Francesa, lá na França que a gente vai ver o absolutismo caindo. Na Inglaterra ele vai perdurar um pouquinho, mas ele também cai devido à sequência de diversas rebeliões ou revoluções que vão ocorrer, certo? Bem, para a gente entender um pouquinho sobre a questão do absolutismo na Inglaterra, a gente vai falar sobre a Guerra das Duas Rosas, certo? Que são uma guerra civil, certo? Que ocorreu na Inglaterra entre os anos de 1455 e 1485, certo? Os conflitos envolvendo o trono inglês, né? E a disputa sendo importantíssima entre as casas de Lancaster e a casa de York, certo? Esse aí é chamado de Guerra das Duas Rosas por causa do emblema envolvendo, no caso, as duas famílias, né? Que uma era uma rosa vermelha e a outra uma rosa branca. A causa principal é a rivalidade histórica entre as famílias inglesas, York e Lancaster, e ainda a disputa pelo trono inglês entre as duas famílias, certo? Então, assim, em 1455, a Inglaterra era governada pelo rei Henrique VI, da Casa de Lancaster. Porém, houve uma derrota na Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, certo? Onde a administração fraca e os problemas mentais apresentados, né, por Henrique VI gerou um clima favorável para a disputa pelo trono inglês. Essa questão de problemas mentais, pessoal, era bem comum, viu? Na França também vai ter isso. E eu vou trazer em um vídeo para vocês também. Então, essa questão assim, distúrbios mentais, não ser uma pessoa tão sã, porque assim, como o absolutismo ele vem de um trono, uma descendência, uma linhagem, certo? Isso aí acabava ocorrendo bastante, tá bom? Então por isso que nem sempre a pessoa mais correta era para governar, mas como era uma linhagem real, era uma nobreza que continuava, isso aí ocorria bastante, certo? Então Ricardo, duque de York, né, se unia a vários nobres ingleses e exige a renúncia de Henrique VI em relação ao trono da Inglaterra, certo? Só que em 1455, Henrique VI vai organizar um exército para atacar Ricardo e seu grupo, tendo início dessa maneira a chamada Guerra das Duas Rosas, como eu mostrei para vocês na imagem aí, tá certo? Guerra das Duas Rosas. Bem, durante os 30 anos, né, ocorreram várias batalhas e vitórias de ambos os lados, certo? Milhares de ingleses acabaram morrendo no conflito e a Inglaterra ficou praticamente dividida, uma parte apoiando os Lancaster e outra parte apoiando os York, certo? Com a derrota e a morte de Ricardo na Batalha de Bosworth, ocorrida em 1485, certo? 30 anos após o início do conflito, o vencedor Henrique Tudor foi coroado rei da Inglaterra, pondo fim assim à disputa militar e política, quando o mesmo Henrique VII vai casar-se com Isabel de York, unindo
desta forma as duas famílias, nascendo assim a família Tudor, certo? Então, a união da Rosa de Lancaster mais a união da Rosa de York acaba dando início à Rosa Tudor, certo? Então aí essa vai ser a nova família que vai governar, que é a família de Henrique VIII, que é quando a gente vai ter o absolutismo de fato se formando dentro da Inglaterra. Então assim, consequência da Guerra das Duas Rosas: centralização política nas mãos do rei da Inglaterra, fortalecimento da dinastia Tudor, formação da monarquia nacional na Inglaterra, enfraquecimento do poder político dos senhores feudais e diminuição da influência inglesa na Europa, já que vai ter maior concentração de poder na mão justamente dos Tudors, certo? Bem, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o absolutismo na Inglaterra, como foi que ocorreu, certo? Bem, Henrique VIII, certo? O rei que é famosíssimo, certo? Como eu já falei sobre a questão da reforma anglicana, certo? Bem, Henrique VIII, ele nasce em Greenwich e era o segundo filho de Henrique VII, certo? Primeiro monarca inglês da casa dos Tudor. Henrique chega ao poder numa época de grandes conflitos entre Inglaterra e França. Eles são muito inimigos e a gente vai ver isso em outros vídeos, tá certo? Mas mesmo assim, né, apesar das disputas, né, ele acabou sendo capaz de selar a paz entre as duas nações, né? Conseguindo assim, né, casar-se com a irmã do rei francês Luís XII, certo? Então Henrique VIII assume o trono em 1509 e no mesmo ano casa-se com Catarina de Aragão, que será a sua primeira esposa, certo? Bem, depois de 20 anos de casamento, sem ter conseguido um herdeiro masculino, Henrique quis encerrar sua união com Catarina, o que não foi permitido pelo Papa Clemente VII, certo? Pois a Igreja Católica não aceitava o divórcio. Então, o que é que acontece? Por que ele quer se separar de Catarina? Catarina, na verdade, ela já é uma mulher de certa idade, foi esposa do seu irmão, que acabou falecendo. Porém, Catarina, ela não lhe deu o filho homem que ele tanto esperava. Ela até deu o filho homem, só que a criança morre pouco tempo antes de nascer. Na verdade, ela vai dar uma herdeira a ele, que chama-se Maria I, a sanguinária, que depois a gente vai entender por que é a sanguinária, tá certo? Essa menina aqui. Bem, como ela não lhe deu um filho homem e a igreja não aceitava o divórcio deles, o que é que Henrique vai fazer? Ele vai romper com a igreja católica e vai fundar uma nova religião, onde nessa religião ele pode sim se casar uma segunda vez, certo? Então vejam só, Henrique ele vai até o parlamento, certo? E declara o direito divino dos reis, substituindo dessa maneira a autoridade do Papa, passando a autoridade para a igreja, ou passando do Papa para o próprio rei. Então, a partir daí, né, o seu casamento com Catarina de Aragão vai ser prontamente anulado e ele vai se unir a Ana Bolena, certo? Que na verdade os dois já tinham um relacionamento às escondidas, mas ela queria um casamento legalizado, ela queria ser a rainha da Inglaterra, certo? Tanto que ela vai permanecer rainha, certo? Durante 3 anos, e nesse período ela vai ter uma filha, Elizabeth I, que é essa mulher aqui, ó, Elizabeth I, certo? Que vai ser rainha da Inglaterra. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui são as 6 esposas de Henrique, tá? Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard, Catarina Parr, certo? São as 6 esposas de Henrique, certo? Só que, mais tarde, certo? Ele já casado com Ana, já tendo tido a filha Elizabeth, né? Ele vai tomar uma decisão bem importante em relação à Inglaterra. Por quê? Quando Henrique se casou com Ana, né? Ele vai acusá-la de adultério. Ele vai se cansar dela, certo?
vai acusá-la de adultério dizendo que ela teve um caso com seu irmão, certo? O irmão dela, o próprio irmão, ou seja, cometendo incesto. Dessa maneira, ela é condenada e acaba perdendo a cabeça. Ela perde a cabeça literalmente. Aí vem a sua terceira e mais amada esposa, Ana de Cleves, Jane Seymour, certo? Que vai lhe dar um filho homem, certo? Eduardo VI. Só que Eduardo vai nascer com problemas de saúde e vai acabar, na verdade, falecendo. Bom? Bem, Jane Seymour vai morrer de eclâmpsia 12 dias após o seu parto. E aí Henrique vai passar um tempo muito depressivo, né? Desgostoso, mas aí ele precisa se casar para dar continuidade, né? À sua linhagem, certo? Então, 3 anos depois, em 1540, né? Para criar uma aliança política com os protestantes da Alemanha, Henrique vai se casar com Ana de Cleves, certo? Mas a união durou menos de um ano. Henrique, né? Na verdade, ele não vai ter que ele tenha uma relação com Ana de Cleves, porque segundo ele ela é muito feia, certo? Então por isso ele não vai ter nenhuma relação sexual com ela e seu casamento será anulado, certo? Então Henrique VIII ele vai escolher Catarina Howard, filha do Duque de Norfolk. Mas já havia ocorrido com Ana Bolena, Catarina também será decapitada por suposta imoralidade. Pessoal, Catarina Howard era uma jovem, quando ela se uniu a Henrique, ela tinha apenas 17 anos. Então ela era uma livre, gostava de liberdade, novos ares, e a monarquia não entendia essa questão, certo? Então ela vai ser decapitada. A sua sexta e última esposa será aí Catarina de Parr, né? Filha de um nobre chamado Thomas Parr, protestante leal. Ela havia apoiado totalmente o polêmico rompimento de Henrique com a Igreja Católica e na época, né, após, no caso, o casamento com Catarina, a anulação, certo? E Catarina de Parr vai ficar com Henrique até a sua morte. Eu queria só mostrar para vocês aqui, certo? Esse box que é chamado The Tudors, que ele conta justamente a família. São 4 DVDs, certo? Que vem para mostrar justamente aí toda a saga, os casamentos, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima.